Perfeito. Então, na ação penal 503.78.0018, continuidade do depoimento do senhor Edson Freire Coutinho. A palavra agora da defesa do senhor Agenor Medeiros e do senhor José Adelmário. Obrigado, excelência. O senhor disse que elaborava as propostas dentro da Chain, certo? Certo. Qual é o custo aproximado de elaborar Alto. uma proposta? Alto quanto? Pô, hoje eu não posso precisar, mas eu tinha pelo menos uns 6 a 7 engenheiros trabalhando comigo. Essa proposta foi extensíssima, uma proposta muito grande. Até com produtos importados e uma série de coisas, né? Membranas, enfim, é uma obra sofisticada, com mobiliário. O custo aproximado? O que eu posso dizer? Você consegue engenheiro, se eu fazer uma conta aqui, sei lá, uns 500 mil reais, 1 milhão. Correto. Só para você entender, eu trabalhei durante 1 ano nessa proposta. Num consórcio de empresas, certo? Quem elabora as propostas são todos que fazem os mesmos estudos? Assim, a gente fazia, vou usar a expressão aqui, carreira solo. Ou seja, eu fiz a minha proposta. Tá? Depois, quando chegou lá no final para fazer o consórcio, a gente equalizou as propostas. Tá? Cada um tinha o seu preço, com algumas exceções que não tinham nenhum preço. Mas a Chain tinha preço, que eu me lembro, assim, ó, a OES e a Chain que tinha a proposta completa. A Carioca tinha preço? Tinha pouca informação. A gente quase não usou as informações da Carioca. Tá? Certo. As decisões do consórcio, elas eram tomadas isoladamente ou eram tomadas em conjunto? Em conjunto. Pelo menos 3 das 5 participantes? Não, uns 5 participantes. 5. 5. Como que o senhor ficou sabendo do convite para a W Torre? Houve alguma informação? Não tenho a menor ideia. Não foi debatido isso em reunião? Foi debatido nessa reunião e houve algumas conversas nesse sentido. Né? Nessas reuniões, houve algumas conversas. Inclusive, tinha uma pessoa que estava encarregada de fazer isso, que era a pessoa que era a pessoa da Andrade Gutierrez, que tinha contato com a Walter Torre. Certo. Essas a gente pode dizer, essas pseudos contatos que foram realizados foram antes ou depois da licitação? Antes. Antes da licitação. Sim. O senhor tinha proximidade com algum representante da W Torre? Além do Walter ou do Paulo Remy? Nunca. Não? Nunca. Não conhecia. Eu praticamente, como eu sou do Rio Grande do Sul, eu não conhecia nem o Walter Torre. Não sabia que existia essa empresa. Pedro Barusco, o senhor conhece? Conheço. Conhece de onde? Olha, conheci o Pedro Barusco porque eu trabalhava antigamente numa empresa lá no Rio Grande do Sul e que a gente construía para a Petrobras, né, terceirizado. Tá? A gente fez uma obra, uma termoelétrica de Canoas, lá no Rio Grande do Sul. E quando foi da inauguração dessa obra, o senhor Pedro Barusco estava presente, foi aí que eu conheci ele. Em 2003, se eu não me engano. 2003. Isso. E as obras do Novo Sempre são 2006 e 2007, certo? Isso. Quando o Ricardo Pessoa faz alusão à casa, né? Qual época que foi isso? Que data? O senhor se recorda? Isso foi exatamente anterior à contratação. Deve ter sido poucos meses antes da contratação em 2008. Certo. O senhor já conhecia o Pedro Barusco? Já. Alguma vez anteriormente o Pedro Barusco tinha solicitado alguma vantagem devida para o senhor? Nunca conversei sobre vantagem financeira com o senhor Pedro Barusco. Nunca, jamais. E se o senhor era próximo do Pedro Barusco, por que efetivamente alguém da casa, no caso o Pedro Barusco, não entrou em contato com o senhor? Não sei. Por que o senhor assumiu como a gente pode dizer, a liderança da negociação junto à W Torre? Havia algum motivo? Também não sei. A Petrobras, ela de alguma forma, ela não gostaria que a W Torre assumisse as obras? Houve alguma informação nesse sentido? Eu acho que se a W Torre foi convidada, eu acho que ela mereceria participar da concorrência e ganhar. Não sei de nada disso. Eu acho que ela é uma empresa habilitada para isso.
Quando o senhor teve reunião com o Paulo Remy, como que o senhor se apresentou? Como representante da Chain ou como representante do consórcio? Eu me apresentei como se fosse da Chain. Chain. Quem falou que eu falaria em relação ao consórcio foi o senhor Veiga. Ele que me apresentou o senhor Paulo Remy. Então somente o senhor e o Paulo Remy têm os detalhes dessa negociação que houve, certo? Acredito que sim. Como que se chegou nesse valor de 20 milhões de teto? Como que foi discutido isso? Foi do nada? Do nada. Foi do nada. Foi um valor que foi apresentado lá nessa reunião anterior à minha conversa com a W Torre. Isso chegou assim, mas com esse valor ele não vai aceitar, com esse valor ele vai aceitar, até que cravaram um valor de 20 milhões. Eu achei um absurdo, tanto é que quando eu fui fazer a negociação eu falei 8 milhões, e eles não toparam. O valor da vantagem devida que estava se discutindo naquela época era de percentual de obra? O que que era? Nada, não sei, não tem Se conhecimento. discutiu aquela época? Não falaram em percentual. Como que foi essa negociação? Desculpa a pergunta insistente sobre a negociação favor, da Torre. Mas como que o senhor dissuadiu ele? Como que o senhor convenceu ele, já que não era líder, já que não tinha os detalhes de como poderia pagar? Como que foi isso? Foi exatamente como eu lhe falei, eu não tenho a menor ideia. Eu sei que ele aceitou o que eu propus para ele e nós aceitamos o que ele nos propôs. Então o senhor não sabe a forma de pagamento, se foi dada alguma garantia. Não sei absolutamente nada com relação a isso, porque eu não fazia parte do consórcio. Na parte que eu expliquei aqui, dessa divisão primeira, do meio e terceira, na qual não estava mais na administração desse negócio do SEMPS, novo SEMPS. O diretor técnico da Chain, depois da saída do senhor, qual é o nome dele? Amadeu Acosta. Por último, última pergunta. Pois O não. senhor juntou alguma documentação, algo que comprova pelo menos a viagem do senhor pela TAM, ou algo nesse sentido Não, junto ao Ministério Público? Não. não. Tem mais perguntas? Certo. Seguindo aqui na ordem da denúncia, a defesa de Alexandre Correia. Tem perguntas? Eu gostaria de saber se foram firmados contratos simulados ou superfaturados com Alexandre Romano. Eu não conheço Alexandre Romano, não sei. Não sabe? Tá. O senhor chegou a saber do depoimento do Alexandre Romano? Não. Nenhum. Sem mais perguntas. Certo. A defesa do senhor Erasto Messias da Silva Júnior. A defesa de Genésio Chavinato. Boa tarde, doutor Edson. Boa tarde. O senhor sabia que a empresa que foi convidada para fazer o novo SEMPS do grupo W Torre foi a W Torre Empreendimentos e a que apresentou proposta e venceu foi a W Torre Engenharias e Construção S.A.? O senhor tinha conhecimento disso? Eu sabia que era o Walter Torre, eu não sabia que ele tinha duas empresas, eu não sabia disso. Como eu falei aqui antes, eu não conhecia o Walter Torre. O senhor teve conhecimento que essa empresa W Torre, que apresentou a proposta Engenharia e Construções S.A., ela foi inabilitada? Não tenho conhecimento. O senhor teve conhecimento que o consórcio, inclusive, apresentou um requerimento à comissão de licitação da Petrobras para que fosse suspensa a análise das propostas comerciais em razão desse número de CNPJ convidado não ser o mesmo daquela empresa que apresentou a proposta? Não me lembro. Se uma empresa apresenta uma proposta e não é convidada, essa empresa pode realizar essa obra? Pode. Acredito que pode. Se ela não é convidada, ela tem que ser. Não, desculpe. Se você não precisa estar no cadastro, desculpe. Você não precisa estar no cadastro da Petrobras para fazer obra na Petrobras. Para você participar do certame, você precisa ser convidado. Entendeu? O senhor mencionou algumas empresas que já tinham propostas prontas, né, no seu depoimento de hoje.
A Construbase, o senhor lembra se ela tinha já ou se Não, não? não Lembra ou tinha, não tinha? não tinha proposta pronta. Pronta não tinha. O senhor lembra se ela foi a última empresa convidada para fazer parte desse grupo? Não, a Construcap foi a última empresa convidada a fazer parte desse grupo. E a Construbase? Foi anterior. Anterior à quarta? Anterior à quinta. Tá bom. Sem mais perguntas, excelência. O defesa de José Antônio De Martins nada. Schwartz. Defesa de Paulo Adalberto. Defesa de Renato Duque. Defesa de Ricardo Pernambuco. Defesa de Rodrigo Morales. De Roberto Capobianco. Boa tarde, senhor Coutinho. Boa tarde, O senhor senhor. está bem? Tudo bem. Quando o senhor, eu vi na sua colaboração aqui que o senhor disse que começou a trabalhar na Chain em 2005, foi isso? Foi. 2005. Sim, senhor. E em 2005, quando o senhor começou a trabalhar para a Chain, ela já prestava serviços à Petrobras? Não. Um minutinho só, porque é o seguinte, a Chain tem duas empresas. Tem a Chain Engenharia e a Chain Petróleo. A Chain Petróleo é uma empresa antiga na Petrobras. Né? Ela já trabalha, que eu me lembre, desde 1985. A Chain Engenharia não tinha nenhuma obra na Petrobras. Então, a partir de 2005, a gente começou a fazer o cadastro da Chain Engenharia na Petrobras. Tá, então foi o senhor o responsável pela Chain de obter o cadastro da Chain Engenharia junto à Petrobras. O cadastro uma pessoa não faz sozinho. Eu tinha uma equipe que eu Sim, o senhor ficava comandava sabendo. a equipe. Eu não comandava a Isso. equipe, porque eu tenho uma parte documental muito extensa, tá? E como eu era mais voltado à parte de técnica, eu dava um suporte e acompanhava, tá? Mas, assim, quem realmente construiu o cadastro, apesar de eu participar e estar acompanhando o dia a dia, foi o nosso pessoal de finanças, nosso pessoal nosso pessoal documental. Tá, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Pois não. Então, quer dizer que o senhor foi o responsável pela Chain Engenharia de obter o cadastro, a sua equipe, o senhor e a sua equipe, dessas obras de alta complexidade, de Vitória, SEMPES, CIPD, foi isso? O senhor responda objetivamente, por Vou favor. lhe responder objetivamente. A Chain, quando a Chain fez o cadastro na Petrobras, nós fomos colocados numa posição de A. Por que nós fomos colocados numa posição de A? Porque a Chain já tinha uma história dentro da Petrobras com a Chain Petróleo. E aquilo foi utilizado para melhorar. Aquilo ali fazia parte do grupo e para melhorar as nossas notas. Então, as nossas notas de qualidade, meio ambiente, eram tudo notas altas que as outras empresas não tinham. Então, a Chain tinha um balanço considerável também, né? Tinha um capital considerável. Então, a Chain foi colocada numa posição A. Tá, e pergunta objetivamente para o senhor. Foi na sua gestão que a Chain obteve o cadastro para participar de Vitória, SEMPES e CIPD? Sim. Sim, é isso. Seu Coutinho, no seu termo de colaboração, o senhor afirmou que em meados de 2006, quando surgiu a oportunidade para oferecer proposta para a obra do SEMPES, do novo SEMPES, o senhor foi comunicado pelo superintendente Edenir Veiga, que o senhor disse que já faleceu, sobre a necessidade da Chain se consorciar com outras empresas. Por que havia necessidade de se consorciar com outras empresas? O senhor sabe me responder? O que ele me explicou na época era o seguinte: olha, Coutinho, nós vamos fazer essas obras são de grande complexidade e a gente vai se consorciar com essas empresas para diminuir o nosso risco. Porque o acionista aqui está com medo de perder dinheiro, então nós vamos fazer uma sociedade para diminuir o nosso risco. Vamos pegar um valor menor do que entrar num negócio, primeira obra, um negócio grande. Isso que foi a decisão. Quer dizer, essa questão do vulto pesou aí. Pesou. Aí o senhor disse aqui na sua colaboração que a partir de então, o senhor disse que morava em Porto Alegre, aí passou aí ao Rio de Janeiro, né? E depois fui morar no Rio. Isso. E o senhor disse que
começou a participar de algumas reuniões no Rio de Janeiro, na sede de um sindicato. A primeira reunião foi lá no Isso. sindicato. Deixa eu só As complementar. outras- Isso. Pois não, desculpe. E eram reuniões para acertar a divisão de mercado. É isso? A organização do mercado. Sim, perfeito. O senhor pode precisar quando foram realizadas essas primeiras reuniões? Lembrando que o senhor entrou em 2005 lá na empresa. Em torno de setembro, outubro, novembro de 2007. A obra do novo... 2006, desculpa. 2006. Desculpa. Isso. 2006. Consta dos autos meados de 2006. O senhor confirma? Eu me mudei para o Rio em agosto de 2006. Então eu só comecei essas tratativas após da metade para o final de 2006. O senhor não disse que morava em Porto Alegre e pegava o avião e ia ao Rio de Janeiro para participar dessa reunião? O senhor não tinha mudado ainda. Então foi antes do senhor mudar. Não. Foi quando exatamente nesse período de me mudar em 2006, meados de 2006, o que eu digo é agosto. O senhor já tinha Eu mudado, não sei o que então? quer dizer meados, mas meados para mim Meados é é um meio. meio, então. Meio. Agosto de 2000. As reuniões que eu participava Meados eram em é agosto. julho, né? Agosto de 2006. Tá. Agosto. O senhor sabe me dizer, senhor Coutinho, por que a OAS foi escolhida líder do consórcio Novo Sempre? Eu não sei. Não sei. E deixa eu perguntar outra coisa para o senhor. Essas reuniões para discutir como o senhor chama, organização do mercado, elas se deram no momento em que a Petrobras selecionou as empresas que participariam das licitações de Vitória, Sempes e CIPD? Isso. O senhor confirma? Confirmo. Dentre essas obras a que eu me referi aqui, Vitória, Sempes, CIPD e a de Santos, que o senhor já declarou que foi no momento posterior. Qual foi a primeira delas a ser licitada? A de Vitória. A de Vitória. E o senhor se lembra quando isso ocorreu? Não, mas foi antes do Novo Sempre. O senhor afirmou, senhor Coutinho, no seu termo de colaboração, que o senhor foi totalmente surpreendido com a proposta vencedora da W Torre para a obra do Novo Sempre. A pergunta que eu faço é o seguinte: por que o senhor ficou surpreso, se o senhor mesmo declarou aqui na sua colaboração que já estava acordado a participação dessas empresas na divisão das obras? Porque havia uma conversa de que Por favor. havia uma conversa de que o Walter Torre, a empresa Walter Torre, não iria fazer a proposta. Eu fiquei surpreso quando eu vi que o Walter Torre realmente ia apresentar a proposta. O senhor ficou surpreso porque já estava tudo combinado, evidentemente, então. Eu fiquei surpreso porque ele apresentou a proposta. Achei que ele não iria apresentar a proposta. Porque estava combinado. Tá. Mas espera aí, só um esclarecimento. A W Torre participou dessas reuniões também? Não. Mas alguém do grupo conversava com o Walter Torre. Tá, se a W Torre não fazia parte, como o doutor Moro acabou de perguntar ao senhor, dessas primeiras reuniões, foi então porque ela não se encontrava habilitada naquele momento. Ela estava habilitada, tanto é que ela foi convidada. Mas já naquele momento ela já estava Já habilitada? estava habilitada. O senhor declarou, né, o senhor contou aqui na sua colaboração que houve aquela questão de que o senhor Agenor Medeiros, quando o senhor Ricardo Pessoa ligou para o senhor e pediu para conversar com o senhor Léo Pinheiro, o senhor Agenor falou, não, o Léo Pinheiro nunca vai se reunir com o senhor Ricardo Pessoa. Aí foi até perguntado ao senhor se o senhor sabe o motivo, o senhor disse que não sabe, o senhor confirma? Confirmo. Tá. Isso quer dizer, então, que o senhor Léo Pinheiro, ele não teve nenhuma participação no suposto acerto com a W Torre? Até o que eu saiba, não. Senhor Coutinho, o senhor
o doutor Fernando já perguntou para o senhor, mas eu vou insistir na pergunta de outra forma. O senhor informou no seu termo de colaboração que o senhor embarcou junto com o tal de Dadado, o senhor Carlos Eduardo Veiga, em um voo do Rio de Janeiro para São Paulo, para se reunir com o senhor Paulo Remy, lá na W Torre. O senhor se recorda a data dessa reunião? Não me recordo a data específica, né? E o que eu posso lhe dizer é o seguinte, que nós viemos no mesmo voo, um voo da TAM, que eu me lembro, e que a gente foi na sede da W Torre, O mês, o senhor e não lembra? especificamente para falar com o Paulo Remy, a gente iria falar Tá. na empresa Walter Torre, eu nem sabia com quem eu iria Em falar. que mês que isso ocorreu, o senhor lembra? Eu não me lembro mesmo, mas sei que a empresa Walter Torre fica em São Paulo, né? Perto da Marginal, perto da... Tá, mas uma pergunta, mas antes de fazer a sua colaboração, o senhor não foi consultar a sua agenda para saber se isso estava anotado lá? Não, eu até tentei ver qual é o dia do voo, mas eu não consegui achar. O Ministério Público não pediu isso para o senhor, para conferir Não. isso? Não. Não. O senhor declarou também, senhor Coutinho, que o senhor Dadado, o senhor Carlos Eduardo Veiga, ele receberia uma comissão por esta obra do Novo SEMPS. O senhor tem conhecimento se foi paga essa comissão para o Dadado? Não, o que ele me falou é que ele era o representante e que ele tinha interesse nessa obra porque ele tinha uma comissão. Agora, não me falou de que valor que era e se ele recebeu ou não. Eu não sei, não tenho o menor conhecimento. E qual o percentual dessa comissão? O Não senhor tem sei, ideia? não tenho a menor ideia. Ele não comentou nada para o senhor? Não, O senhor sabe se foi paga essa comissão? também não. Um outro aspecto importante que eu queria que o senhor refletisse e nos esclarecesse aqui. O senhor declarou na sua colaboração que ficou combinado com o senhor Paulo Remy, nessa tal reunião de 4 a 5 horas que o senhor teve com ele, ficou combinado que, eu vou repetir aqui, ipsis literis, o que está constando aqui do termo de colaboração. A empresa, a W Torre, ele disse que a empresa, a W Torre, o senhor Paulo Remy disse que a empresa poderia informar a Petrobras que não teria condições de realizar a obra, desde que, em contrapartida, o consórcio pagasse 18 milhões de reais. Fecho aspas. Isso é correto? É. Foi isso que aconteceu? Exatamente o que aconteceu é que a Walter Torre foi lá na Petrobras e declinou. Ela saiu fora da negociação. Então, mas a W Torre disse à Petrobras que não reunia condições para realizar as obras. Ele cumpriu. Eu não sei o que ele falou lá, eu não participei da reunião. O senhor afirmou ainda no seu termo de colaboração que na reunião com o senhor Paulo Remy, a tal reunião de 4 a 5 horas, ficou acertado o pagamento de 18 milhões para a W Torre, certo? A pergunta é a seguinte, mesmo a W Torre não tendo cumprido o combinado com o senhor, ainda assim esse valor foi pago? Como não cumprido, doutor? Eu não entendi a sua pergunta. O senhor vai me desculpar, mas assim, o que eu combinei é uma A coisa. combinação era de que a W Torre iria comparecer perante a Petrobras e iria declarar que não tinha condições de realizar a obra. Ela não fez isso. Ele acabou de falar que ele não sabe o que a W Torre falou na Petrobras. Então a pergunta Ok. está equivocada. O senhor sabe quanto que a Chaim pagou nessa parte dos Não tenho 18 milhões? conhecimento de quanto que a Chaim pagou. Nessa reunião que o senhor disse aí, que foi discutido o valor que eventualmente seria proposto para a W Torre, chegou a ser discutido o desconto que poderia ser dado pelo consórcio para que ganhasse a obra? Chegou a se discutir o valor que... Não, porque essa negociação aqui não fui eu que fiz lá perante a Petrobras e a gente deu autorização para ele fazer o desconto que tivesse que fazer para Quem? conseguir. Não, a pessoa que estava encarregada, o líder do consórcio que foi lá na negociação com a Petrobras, que a gente, por exemplo, da Chainha, eu dei um aval para que ele pudesse negociar a melhor condição para nós ganharmos a concorrência. E todos procederam da mesma forma? Eu não sei, eu procedi assim. Ou seja, o líder decidiu por vocês o Isso. valor que... Não foi discutido em nenhum momento isso? Não. Senhor Coutinho, se estava acordado a desistência de participação da W Torre na licitação do SEMPS,
por que foi dado um desconto no preço pelo consórcio Novo Sempre de 48 milhões, sendo 8 milhões abaixo da proposta da W Torre? Exatamente para conseguir a obra. 48 milhões. Para conseguir a obra. O senhor já conhecia o senhor Barusco, da onde ele é seu companheiro de golfe, né? Pois é, ele me foi apresentado pelo senhor Abdala, que foi meu colega de turma na engenharia, lá na década de 70. Tá? E nesse dia da inauguração dessa termoelétrica lá no Rio Grande do Sul, que eu já falei aqui, ele me apresentou o Barusco. Tá? Posteriormente, Pode falar, tô ouvindo, por favor. Posteriormente, quando eu fazia essas viagens para o Rio de Janeiro, como a gente jogava golfe, o senhor Abdala também jogava golfe, eu ia no clube onde era sócio, porque como eu era sócio do clube Lembra do Águia, eu poderia entrar nesse clube de uma maneira gratuita, onde eles jogavam golfe, e eu eventualmente jogava golfe com eles algumas vezes. Tá? Então esse é o meu relacionamento com o Pedro Barusco. Tá, e o senhor nunca discutiu o pagamento de propina com o senhor Barusco? Jamais. Nem do Sempre, nem de nenhuma outra obra? Nenhuma outra obra. E com o senhor Mário Góes? Sim, O senhor Mário Góes, sim. sim. O sim o quê? O senhor Mário Góes, com relação ao Novo Sempre, eu nunca conversei com ele sobre vantagem e propina. Com relação ao túnel, que foi a obra seguinte que a gente... Não é objeto da Né? CBNAL, se eu não estou equivocado. Mas acho que pode, não tem. Então, Pode prosseguir. com relação à obra seguinte, o senhor Mário Góes disse o seguinte: olha, eu conversei lá com o senhor Pedro Barusco e que você venceu a obra do túnel e você tem uma obrigação com a gente aqui de pagar um percentual. Na época ele falou 1,75. É isso. Ok, agradeço. Obrigado. De nada. Perfeito. A defesa de Roberto Trombeta. A defesa do próprio acusado tem uma questão? Perguntas, excelência. Só no microfone, doutor. Que senta lá. Pela defesa do próprio colaborador, senhor Edson, quem propôs o valor de 20 milhões para que o senhor levasse essa proposta da W Torre? Nós começamos a conversar sobre valores e, em determinado momento, o senhor Roberto Capobianco, da Construcap, propôs 20 milhões. Pô, disse assim, ó, até 20 milhões a gente pode colocar para ele aí, você pode fazer a negociação. E que todo mundo anuiu. Quem eram as pessoas que estavam nessa reunião? Não as empresas, as pessoas. O Ricardo Pernambuco Filho, o Genésio, o Agenor Medeiros, Roberto Capobianco e eu. Depois que o senhor fez o acordo com a W Torre, depois da tal reunião em São Paulo, o senhor retornou para a sede da OAS, correto? Certo. E a quem o senhor reportou esse ajuste? A todos. Quem? Agenor Medeiros, Roberto Capobianco, Genésio Kevinato e Ricardo Pernambuco Filho e eu. E qual a reação dessas pessoas? Eles acharam interessante a negociação, porque eles eu tinha concordado em 20 milhões e eles acharam interessante. Isso. O senhor havia concordado com quanto? Eu havia concordado com os 20 milhões. Com os 20 milhões ou com 18 milhões? Com os 20. Quando fui para a reunião, com os 20. Quando voltei, mas eu não negociei os 20, fui negociando passo a passo. E fechou em qual valor? 18 milhões. Ok, sem mais perguntas, excelência. Esclarecimentos adicionais do juízo apenas aqui. O senhor declarou... Ah, interrompei.